Ai, uma vez uma menina ligou pra ele de madrugada. Mano, eu fiquei tão puta da vida, gente do céu. Eu falava, que essa menina... Qual a liberdade que ela teve pra te ligar de madrugada? E aí, o Matheus é assim, quando ele tá na razão dele, ele acha que ele não tem que nem explicar. Chantal de volta. Terceiro vídeo com ela, tá? Tem um com ela e com o maridão dela, que a gente gravou esses dias, que a gente falou de como eles começaram a história deles. Tem um outro lá atrás da gente dando conselho. Quem não viu ainda, a gente bota aqui no card na descrição os outros vídeos com a Chan. Já se inscreve, já dá seu like, já tudo isso pra ajudar o canal a crescer. E a gente vai fazer uma tag, Chan, que a gente já fez no canal algumas vezes, que é antes e depois. Antes e depois é essa tag que a gente sempre vai fazer um comparativo de histórias. E daí com você a gente vai fazer filho. Antes de filho e depois de filho. Aí a Joyce vai cantar umas perguntas e a gente vai... Fechou. Descobrir que está grávida. Eu primeiro? Eu ia ficar feliz. Eu não queria agora, eu queria daqui a pouco, mas tá nos planos e é daqui a pouquinho mesmo, nossos planos. Então eu ia ficar feliz. Eu ia ficar muito feliz também. Mas a gente queria esperar um pouquinho pra curtir um pouquinho, Felipe, porque a gente tá saindo do furacão, do olho do furacão agora, né? O neném faz um ano, aí as coisas começam a vida começa a voltar ao normal. Depois de um ano? É, tipo, a criança já consegue se expressar melhor, você não fica tão preocupada em saber o que ela tem toda hora, se é choro, de dor, de não sei o que, sono, um monte de coisa começa a... Eu lembro que esses até dias... a gente, o corpo, tudo, a gente começa a voltar a ser a gente, assim. Eu fui fazer uma viagem, a minha família e a família do Guto, a Maia, filha do Guto, foi com a gente. E daí a gente viajou um horário super horrível, assim, tipo 3 da manhã eu vou, sabe? E a neném, a gente conseguiu fazer o percurso todo, e era o percurso, tipo, Belo Horizonte, Fortaleza, e um lugar 40 minutos de Fortaleza. Então, ou seja, um voo escalando de madrugada e mais 1h30 de carro. Então era essa missão, tipo, de não deixar a neném acordar, e a gente venceu. Conheço bem essa história. E eu lembro de uma hora, da gente tava no carro, a gente fez uma cama no avião, uma cama pra ela deitar no banco do meio de nós, não sei o que. Eu lembro que eu olhei pro Guto e falei, cara, e o Guto suando. Eu falei assim, amor, imagina quando forem 2. Eu sempre falo isso com o Matheus, eu falo, no avião, o Filipe é péssimo, tá? Nível da aeromoça pegar o microfone e falar, mentira, por favor, os pais que estão com crianças, segurar elas em segurança, cara, simplesmente se eu deixo ele aqui, ele... É um rolo o voo. Então a gente fica passando um pro colo do outro e tentando distrair ele, mas a gente também não pode levantar, então a gente fica muito limitado, sentado. Enfim, um caos. Mas então você não se desespera se acontecer hoje? Não, tanto é que eu não uso anticoncepcional. A gente evita, a gente faz coito interrompido. Você tomava pílula no primeiro, né? Tomava. O Matheus sempre falou que o sonho dele era ter filhos. E quando eu conheci ele, eu falava que eu não queria casar nem ter filhos, no máximo eu adotaria. E aí, quando você ama alguém e começa a criar uma história com a pessoa, eu acho que você começa a viver os sonhos dela. Nisso, a gente ia casar em fevereiro, aí em janeiro a gente tava em Caraíva, tava lá na pousada Vila do Mar. Eu olhei pro Matheus, olhei pro mar, falei, posso falar? É o pai dos meus filhos. Você sentiu real? Eu tinha que colocar o anticoncepcional lá, usava um adesivo. Falei, não vou colocar. Só que eu só vou contar pra ele mês que vem no aniversário dele, vai ser o presente de aniversário dele. Eu dei uma caixa vazia de anticoncepcional. Aí ele abriu e falou, o que é isso? Eu falei, eu tô te dando porque eu não vou mais usar. Aí ele ficou super emocionado e tal, enfim, mas a decisão foi assim. Marido propondo transa matinal. Pra gente nem tem a menor opção, só se eu acordar, então... Amor, vamos acordar às 6 da manhã pra transar? Tipo, não existe, é porque o Filipe acorda às 7. Antes disso, a gente nem acorda, a gente acorda às 7 por causa do Filipe, então... Vocês acordam, não, ele é o despertador de vocês. É, isso nunca seria uma realidade pra gente. Mas a gente nunca foi do matinal também, então seria muito difícil de acontecer. Se o marido propor, eu topo, no caso. Enquanto eu não tenho um pipo na minha vida, eu Porque topo. o seu matinal pode ser às 10 da manhã. Então a gente tem que aproveitar enquanto pode, né? Porque quando chegar o bebezinho realmente, quando a Maia tá com a gente, isso não acontece, obviamente. Planejar e executar o aniversário de namoro ou casamento. O Matheus é sempre o responsável por isso, gente. Ano passado ele me fez uma surpresa incrível, que eu chorei horrores, que eu tava no puerpério ainda, nossa, só chorava. E esse ano também, cada ano ele faz um negócio melhor. E eu não programo nada, não dou nada, não faço nada. E é bom também, né? Depois, eu imagino a sobrecarga em cima da mãe, né? Principalmente no primeiro ano, eu imagino. Então é legal quando o cara também pega umas responsabilidades, tipo a fofura de, tipo, seu aniversário, e do cara ir lá e ele programar e tal. Quando o Pipo tinha acabado de nascer, ele tinha 1 mês de idade, quando foi nosso aniversário de casamento. Eu não tinha a menor condição de programar nada. Eu vivia pra amamentar, amamentando o dia inteiro. Então, o Matheus foi muito fofo. Eu não queria sair de casa. Ele tinha preparado uma surpresa inteira e eu não vou sair de casa, eu não vou deixar meu filho. Se ele acordar e quiser mamar. E aí minha mãe pegou e falou, você vai sair de casa, você vai dar um tempo com seu marido, você vai. Eu estou te obrigando. Aí eu falei, tá bom. Já eu, sem filho, em casa esse ano, eu que programei todas as surpresas
surpresa. Eu fiz uma festa surpresa pro Guto lá em Caraíva. E depois eu dei pra ele de presente também de surpresa um hotel que eu amo lá em Fortaleza. Então eu dei de presente pra ele levar os pais deles, os meus pais, a Maia, ele, pra comemorar o aniversário dele e do meu pai. Então eu organizei tudo. Aí lá eu organizei, tipo, cada dia era uma surpresa. Mas, mozão, já já esse jogo vai virar, hein? Sair pra uma Girls Night Out. Sempre. Sempre, Amo. até hoje, direto. Eu e o Matheus, a gente sai muito separado. A gente ama. Escolher o destino das próximas férias. Em casa isso virou um tema, inclusive. Hoje em dia as férias são completamente diferentes. Por exemplo, esse ano a gente queria ir pra Caraíva. Mas como o Filipe nem tinha um ano ainda, eu falei, bom, não vou levar ele pra um lugar que não tem tanta estrutura médica. Se acontecer alguma coisa, tem que pegar uma estrada, demora 2 horas pra chegar num... E agora é isso, daqui pra frente. Porque a gente faz questão de passar com ele, então a gente escolher lugares que dê pra ir com criança. Tem hotel que não aceita criança, tem lugar que realmente não é lugar pra criança. Eu e o Guto também, antes de eu ter filho, mas ele tem já. Então a gente também, às vezes, dependendo se ela for estar com a gente ou não, a gente pensa em lugares que também vão ser mais entretenimento pra ela do que pra gente. Eu acho que Caraíva sempre era uma constante na vida dos dois. Acho que agora a gente vai começar a querer... O Guto nunca saiu do Brasil. Então a gente vai começar a querer viajar mais... Pra outros lugares. É, e ele é super de boa, assim. Como eu conheço muita coisa já, eu acho que fica mais na minha mão essas decisões. Escolher um restaurante. Eu é apetite. O quanto de fome, eu negocio com ele quem tá com mais desejo de o quê, perto do que a gente tá. Nossa, pra gente não mudou muito isso. Mudou? Porque agora tem horário, os horários do Filipe, a gente faz todos os horários. O dia dele é certinho os horários. Então tem que ser um restaurante que tenha comida pra ele. Por exemplo, japonês é mais difícil, porque se não tiver... Eu não dou nada Kids. cru pra ele. Lugar que seja legal de criança, que esteja mais vazio no horário que a gente possa ir, porque ficar esperando em fila... muda tudo o restaurante. Comprar uma briga. Bom, Vocês primeiro que brigam pra na gente- frente do Pi? Não, a gente tem essa regra. Porque, cara, criança sente. Inclusive, ontem a gente quebrou essa regra. E o Filipe sentiu. O Filipe foi dormir, mas ele chorava tanto que eu quase liguei pro pediatra pra ver se ele tava doente. Mas não tinha nada, não tinha febre, não tinha mancha, não tinha nada. Sensível, então. E ele, tipo, chorando muito. E eu realmente, eu e o Matheus, a gente deu uma discutidinha na frente dele. Eu não brigo com o Guto. É um ano de relação, né? E a gente se entende muito bem conversando. Acho que a gente é bem parecido nisso, né? Algumas vezes a gente discordou, a gente ainda não teve tempo pra briga. A gente discordou e teve conversas mais sérias e tal. Mas isso a gente não faz na frente de ninguém, nenhuma pessoa. A gente vê muito o olhar, assim, se alguma coisa acontecendo e a gente tá na rua com pessoas e tal, a gente, tipo, já sabe que tá guardado, deu 2 segundos, um já chegou no canto com o outro em algum lugar privado pra falar, tipo, tem alguma coisa. E quando a conversa precisou ser mais pesadinha, assim, é sempre com a nossa privacidade 100% cuidada. Com o Filipe, no caso que a gente discutiu ontem, eu tinha que ficar com o Filipe mais umas 3 horas. Que eu tinha que dar banho, dar o mamar, colocar pra dormir e tudo mais. Então eu tinha que guardar por 3 horas o que eu tava com vontade de falar, pra daí falar. Então, entendeu? quando aconteceu isso comigo, eu tava na presença, tipo, do meu sogro, da minha sogra, de algumas pessoas, e eu ia estar na presença dessas pessoas. Eu peguei o meu WhatsApp e escrevi no WhatsApp, tipo, já vomitei pra tirar aquilo que o ranço, que eu não ia conseguir existir e ser carismática com as pessoas e sorrir pras pessoas se eu não tirasse de mim. Falei. Afinal de contas, somos seres humanos. Falei isso, mas tá tudo certo. A gente conversa no quarto. Só precisava cuspir isso aqui pra você. E ele... Só que ele é um Buda. É maravilhoso. Ele é muito calmo. Isso me ajuda muito. É muito mais fácil pra mim tendo um namorado que é totalmente parceiro e calmo e recebe tudo bem, sabe? Ele não bate de frente, ele não reage. Tipo, ele ouve e troca ideia. Ele vai trocar ideia. Não é bobo também, mas ele vai trocar ideia com respeito. E as nossas brigas são isso, é a gente conversando. Só que é uma conversa, tipo assim, cara, é um tom diferente. A energia, né? É. Tipo, vibra diferente. É. E no sentido de relevar. Você releva muito mais? Tipo assim, na minha vida inteira, eu fui muito impulsiva nos meus relacionamentos. Então, quando eu tenho uma briga, minha vontade é tipo, vou sair daqui de casa, vou dar um rolê, vou espairecer e não sei o quê. Ou às vezes você até pensa numa briga, vou terminar esse relacionamento e tal. Quando você tem filho, não. Você não termina o relacionamento, você pensa... Tem um bem maior. Você não pensa só em você, ou só em você e no cara. Você pensa que vocês têm um negócio junto. Eu terminar um relacionamento hoje, tipo assim, é eu não ficar mais com meu filho todos os dias. É eu passar um Natal sim, um Natal não. Um Réveillon sim, um Réveillon não. Eu não consigo imaginar isso. Teria que ter um motivo muito sério. Tipo assim, uma traição, um negócio realmente sério. Fora isso, eu relevo hoje em dia todas as brigas, porque é o pai dos meus filhos. Receber uma cantada indiscreta. Eu não recebo cantada indiscreta, é muito raro. É muito raro mesmo. Nem solteira. Eu nunca fui de receber cantada indiscreta. Não, solteira eu recebia muito. Tá. Quando eu era solteira, eu era muito do game. Eu Principalmente nunca aqui, ó, porque eu não era da balada. Eu era daqui, ó. Eu não era nem da balada nem do game, ou seja, eu era zerada mesmo. Nossa.
E mudou depois do filho? Não, mudou depois que eu casei, né? Depois que eu comecei a namorar. Não, quando eu namorava ainda recebia bastante. Inclusive tivemos até algumas pessoas que conheciam o Matheus mandando coisa. A pessoa tá vendo foto do casal. O meu Instagram era foto do casal. Aí vem uma... Sabe assim? Sei, total. Sem noção. Você já fuçou o Instagram dele pra ver os inbox que ele recebe? Já recebe um monte, só que ele não responde. Tanto é que perdeu até a graça de ver. Porque toda vez que eu vou ver, ele não responde nada. Tem um monte de mensagem lá e... Ai, uma vez uma menina ligou pra ele de madrugada. Mano, eu fiquei tão puta da vida, gente do céu. Eu falava, que essa menina... Qual a liberdade que ela teve pra te ligar de madrugada? E aí, o Matheus é assim, quando ele tá na razão dele, ele acha que ele não tem que nem Explicar. Então ele, tipo, cara, você tá viajando, não sei porque a menina me ligou, não sei porque a menina me ligou, não sei. Eu fui indo. Chegou uma hora que ele falou, vamos resolver isso? Ligou pra menina, colocou no Viva Voz e falou, oi, você me ligou? Liguei errado. Eu queria me enfiar minha cara onde? Na privada e da descarga, né? Só que daí foi horrível, porque ele ficou puto com a história inteira e falou assim, então você vê direito pra quem você vai ligar de madrugada, não sei o quê, porque você poderia ter atrapalhado meu relacionamento aqui, não sei o quê. Só que a menina também não teve culpa, ela devia estar bêbada, foi ligar pra um Matheus, ligou errado. Não, mas essa não teve culpa, mas tem umas que às vezes, assim, tipo... Tem uma que eu gosto de avisar para todas... Aqui eu não vou falar, tá, gente? Porque sei lá, se jurídica... Mas eu vou falar no ouvido da Chantal. Com certeza você deve conhecer. Eu faço questão de avisar pra todo mundo, porque a maior destrói relação do planeta Terra. E não foi com o Guto, porque assim que eu comecei a namorar o Guto, depois que eu postei a primeira foto com o Guto... Gente, eu quero muito saber ela começou a seguir ele e automaticamente foi a única vez que eu falei, meu amor, você vai bloquear essa pessoa. Porque eu peguei um histórico dela com o meu último namorado, antes do Guto, e eu fui acompanhando. Eu tô imaginando Eu não vários contei nomes. pra ele. Ah, tá. Sabe quem é essa menina? Sei. Sabe mesmo? Aham, sei. Você é amiga ou não? É que você sabe a história, né? Não. Depois eu te conto. Depois você me conta. Mas ouve o que ela fez com o meu ex-namorado, tá? Eu estava escrevendo meu outro livro primeiro no computador dele, com o Facebook dele aberto, e pipoca o conversa, chat no Facebook. Aí eu comecei a assistir. Meu ex-namorado era corretor de imóveis. Então ela começou dizendo que ela e morava, era americana, que ela tinha 5 milhões de dólares pra comprar um imóvel, ela precisava da ajuda dele. Brasileira. É uma menina que ela tinha acabado de trabalhar comigo, do mesmo meio, mais ou menos do mesmo meio. Aí ela começou a fingir que queria ver um imóvel, tentando encontrar o meu ex-namorado. Eu acho que ele se ligou que era um truque, tipo, tenho 5 milhões de dólares agora aqui pra dar. E ele cozinhou até que ela entrou pro chaveco mesmo. E eu nunca falei pra ele que eu vi e ele nunca escondeu. E graças ao bom Deus eu consegui guardar, porque tudo que eu vi, em nenhum momento ele deu abertura. Mas ela começa a chamar ele pra ir na casa dela, que ela tá sozinha, que ela sabe que ele namora, e ela é brasileira. Ela sabe que eu sou, que ela sabe que ele namora, mas quer ser um dia dos dois. Ela sabe que eu tô no Brasil, que nunca ninguém ia saber, que bobagem, que ela também tinha um relacionamento, mas que era aberto e não sei o quê. Aí ela começou a mandar fotos dela pelada. Tipo, ela mandava bom dia com o peito e com a cara, com tudo. Até o dia que foi quando eu explodi, que foi o dia Você que falou com ela? Nunca mais um dia eu vou. Isso tá em mim até Tira, hoje. é. Mas a minha vontade, quando eu peguei no último dia, ela mandou uma foto, era tipo 4 fotos em uma. E era só aqui embaixo, tipo assim, a periquita dela mesmo, a perna fechada, daí a segunda foto abrindo um pouquinho mais, a terceira foto abrindo um pouquinho mais, a quarta foto ela pronta pra parir. Na hora eu falei pra ele, eu não aguentei. Eu printei, a minha vontade era botar no meu Instagram. Eu tinha trabalhado com o marido dela, sei lá, marido, o que era. Também, na semana, era botar e marcar os dois no meu Instagram. Minha vontade, na hora eu falei, eu vou postar essa foto no meu Instagram, vou marcar ela, vou marcar o marido, que eu não sei se é marido, não sei se é namorado, não sei qual que é a tamanha, mas aí depois passou. E passou principalmente porque daí eu tava sem ver as mensagens dela faz tempo. Nesse dia eu rolei o inbox todo pra ler tudo, tipo, e ele sempre foi um assim, tipo, ele sempre falou, se sua relação é assim, a minha não é, ele sempre foi príncipe, nunca, pelo que eu vi ali, deu mole. Não, eu já tive situação, tipo, quando eu e o Matheus a gente tava aberto. Tinha coisas que não precisavam acontecer. Eu fui pro carnaval com uma amiga e ela levou mais 2 amigas. No caminho, eu contei minha história inteira com ele pra elas. Ele me mandou essas mensagens, a gente tá assim, eu sei que ele gosta de mim, a gente se gosta, só que a gente não namora, mas tipo, cara, eu gosto do cara. No dia seguinte eu fui pra Caraíva, a menina que foi com a gente, foi assim, ó, eu convidei uma amiga num rolê, junto com o Matheus. Gente, vamos comigo nesse rolê? Aí a minha amiga falou, eu posso levar uma amiga? Eu falei, pode. Então fui eu. A sua amiga e a amiga da sua amiga. Isso. Tá. No caminho, porque as era duas longe, ouviram sua história. As duas ouviram a minha história inteira Amiga. e eu contando. A amiga já sabia da história, que hoje em dia também não é minha amiga, que ela participou desse rolo todo, que, desculpa pra mim, não é coisa Não de é, amiga. E aí, nessa história inteira, que a menina ouviu uma história inteira com o Matheus, cheguei no lugar, passei a noite inteira com o Matheus, apaixonados, ficando,
namorando, se abraçando, se beijando, não sei o quê. No dia seguinte eu fui pra Caraíva. Ele não saiu com a amiga? E como você soube? Porque a minha amiga me contou. Só que ela foi junto, ela saiu junto. Isso pra mim é o pior tipo de amiga, é que vai junto e ainda quer te dar a notícia depois. Tipo, nada faz sentido. Eu deixei você trazer uma amiga pra sair com a gente. Ela me viu a noite inteira com o Matheus. Ela ouviu a história inteira e no dia seguinte ela sai com o Matheus. Ah, não. Filha. Então, mas aí tirar. Então, e aí eu faço esse exercício todos os dias de não trazer. Isso foi um caso muito pontual, mas que me marcou, porque não, durou isso é um muito PS, tempo. Tá? Tô julgando a menina, mas também fiquei puto. Foi uma das situações que eu fiquei puta com o Matheus, porque eu falei, pera lá, você quer ficar com quem você quiser, você fica, mas não vem ficar com as minhas amigas, que era uma das nossas regras, e não vem ficar com gente que eu levei a menina pra te conhecer, gente. Aliás, você quer saber das regras? Você assiste o vídeo que eu gravei com ela e com o Matheus, que eles contam as regras desse tempo de relacionamento aberto deles. De novo, vou botar no card na descrição. Mas total, eu só não matei alguém porque na época, o meu namorado na época tava nível de respeito 1 milhão, entendeu? Ele tava super respondendo aquilo que a gente gostaria, sabe? Assim, se eu pudesse escolher as palavras, eu escolheria todas que ele usou. Ponto. Só por isso. Mas assim, me dava um ódio e logo depois, tipo, eu fui a única vez que eu encontrei com ela ao vivo foi num baile da Vogue. Eu tava eu e ele, e tava ela e o namorado. E eu olhei de longe e falei, algum dia... É que eu tô muito feliz na minha vida, assim, minha vida tá muito boa. Mas eu contei a história de novo, eu lembrei, já me dá um quente aqui, sabe? Sei. E daí você fala, você tem um relacionamento, você tá mó bem, você tá mó feliz. Graças a Deus ficou atrás. Voltou tudo agora porque eu falei, mas com o Guto eu consigo muito não olhar, não... Às vezes ele tá no feed dele, eu vejo um sutiã ali, eu falo, ih, que sutiã é esse? Então, às vezes eu vejo, tipo assim, Matheus tá no WhatsApp, aí eu dou uma olhadinha ali pro WhatsApp dele. E ele vê que eu tô olhando, ele ri. Hoje mesmo eu fiz isso na frente do nosso professor de inglês, porque eu vi um monte de coraçãozinho. Aí eu fui ver, eu falei, gente, que é esse coraçãozinho? Aí eu só dei uma olhada assim, era um amigo dele, mas tipo, eu não sou de olhar e lá fuçar e Nem tal. eu. E eu tenho toda a liberdade se eu quiser, e ele também tem do meu. Eu tenho a senha dele, ele tem a... Quando a gente tem filho, já que a gente tá falando dessa... O celular já não vira uma coisa tão privada, porque tipo, pega lá o telefone do médico no meu celular, pega... Meio que as nossas coisas juntam todas, não sei explicar. Então, o celular dele é meu, o meu é dele, eu anoto coisa no dele que eu esqueço de anotar no meu, ele anota coisa no meu que esquece. E é assim. Fazer um ensaio sensual. É que eu não, pra mim, não. E o Guto também não tem ciúme, então eu tô falando de estar namorando Não. alguém, né? Mas eu acho que... Não muda nada. Só o corpo mesmo que mudou. Mas eu fazer ou não... Tomara que vocês tenham gostado. Eu amei. Ah, eu sou muito tagarela, gente. Somos. É. A gente pega uma pauta dela, a gente vai pra lá, pra cá, Peço pra cá. desculpas. Eu acho que elas vão estar gostando. Eles, que eu sempre tomo bronca quando eu falo elas, eles todos vão estar gostando bastante da nossa tagarelice. Tem mais 2 vídeos com a Chama, Achei o Matheus, e outra só nós duas, Se Conselho Fosse Bom Antigo, que eu até quero ver de novo, porque eu gostei tanto, faz tanto tempo, tô revendo. E aí a gente quer dicas de vídeos novos, pautas novas, quem mais vocês querem ver aqui no sofá, porque o canal é pra vocês. Obrigada. De novo. Aliás, escrevam os casais que vocês querem muito ver. Quem já vem é o Di e a Isabeli. Já começaram a história deles aqui, a gente vai juntar os dois agora, porque eles contaram as histórias separados. E é muito boa a história deles, é muito, muito boa. Gabi Erasmo, quem mais vocês querem? Tyler e Renato, vocês vão pedir pra caramba que eu sei. Escrevam aí. Tem vários casais, Tem né? vários. Que a gente gosta Sim. de ouvir. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.